Um estudo feito em escolas de 17 estados brasileiros mostra o quanto uma biblioteca é importante na vida escolar dos estudantes, principalmente daqueles de famílias de baixa renda. O contato frequente com a leitura ajuda não só no português, mas também em disciplinas como história e até mesmo matemática. Nesta escola estadual da Zona Leste de São Paulo, biblioteca é também sala de aula. Eu curto bastante, por mais que eu não sou muito fã de leitura, alguns livros eu costumo ler e presto atenção nas aulas. Por causa de vir na biblioteca incita mais gente como eu que não gosta de leitura. A ideia é de colocar livros mais clássicos para o segundo ano, para o terceiro, para que a gente aprenda também a lidar com tipos diferentes de leitura, sabe? Não só o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Há 3 anos, com a reforma do espaço, algumas aulas de português são aqui, em contato com as obras que também são abordadas por professores de outras disciplinas. O professor de português, no caso eu trabalho o romantismo, foco bastante nos autores, nas obras. A professora de história trabalha a Revolução Francesa. Professor de arte trabalha as obras de Victor Hugo, né? Os benefícios de vivenciar momentos como esse foram comprovados por um estudo que será apresentado na Bienal do Livro no Rio de Janeiro em setembro. Alunos que estudam em escolas que têm bibliotecas apresentam desempenho melhor em língua portuguesa e matemática. E o interessante dessa pesquisa foi que ela identificou que isso acontecia mais em áreas mais vulneráveis. Provavelmente porque nessas áreas os pais não têm tantas condições de dar aos filhos um material didático de livros, né? No entanto, apenas 1 em cada 3 escolas públicas e pouco mais da metade das particulares brasileiras contam com uma biblioteca, apesar da lei que determina que todas as instituições de ensino do país tenham o equipamento até o ano que vem. O importante é que você tenha o acesso fácil desses alunos aos livros e que isso esteja integrado a uma política de incentivo à leitura, de uso desses livros pela escola. Esses 3 livros com textos dos próprios alunos são apenas um exemplo dos efeitos positivos trazidos pela biblioteca. Os alunos são muito articulados para falar, falam bem, se colocam bem, então isso é uma coisa bem bacana. A questão da escrita também é algo que chama atenção, tanto do professor que vai ao longo dos anos vendo o desenvolvimento dessa criança, né, desse aluno, como ele chegou lá no primeiro ano do ensino médio, como ele está saindo no terceiro. E uma pesquisa internacional revela que crianças autistas sofrem mais assédios psicológicos, como o bullying, do que as crianças não autistas. E para especialistas, a informação dentro e fora da sala de aula é um dos caminhos para diminuir o preconceito. Há 1 ano e meio, Caleb começou a apresentar sintomas do autismo, como movimentos repetitivos e dificuldades para interagir com outras crianças. Quando ele quer, ele fala, mas tem hora que ele não quer falar. Fala, não vai falar com o tio, não. Ele até repara, né? Pensa que é falta de educação da criança, é chorão, é manhoso. Depois de começar um tratamento com profissionais especializados, os sintomas diminuíram e ele está mais concentrado. As consultas acontecem nesta ONG, que fica na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A iniciativa de fundar o espaço partiu desta neurocientista que tem um filho com autismo. Se você olhar para uma criança autista, você no físico dela, no rosto dela, você não vai perceber que existe alguma alteração, alguma deficiência. Então, muitas das vezes, as pessoas acham que é brincadeira, que está sendo assim porque quer, e não é, é uma deficiência, né? E o bullying, juntamente com o preconceito, a gente só vence com informação. E aí você vê aquele grupo olhar para o amigo e falar, desculpa. O estudo ouviu mais de 8.000 crianças e revela que quase 70% dos autistas já sofreram algum tipo de assédio psicológico. A proporção caiu para 48% entre os que não tinham o transtorno. A Organização Mundial da Saúde informa que a cada 160 crianças, uma tem autismo. Esta especialista afirma que as escolas não estão preparadas para atender esses alunos e que o preconceito só pode ser combatido com mais informação. Essas crianças estão chegando, né, na escola, tem uma legislação, elas estão nas classes regulares, elas estão matriculadas nas escolas, só que a escola ela não sabe como lidar.
Então, assim, a gente está num movimento agora desses profissionais para uma busca de capacitação, para saber como agir com essas crianças. Precisa esse trabalho de conscientização com a família de todos os alunos, chamar esses pais para falar sobre o autismo, o que é o autismo. Uma coisa muito frequente que a gente escuta das famílias é que os seus filhos não são convidados para as festas dos outros amigos da escola. Porque os pais têm medo, têm preconceito, não chamam, acham porque autista não está sofrendo, não está entendendo, ou vai atrapalhar a festa. Então, assim, a inclusão ela vai muito além da escola. Daqui a pouco, a empresa nacional aposta em novo projeto de veículo elétrico brasileiro. E ainda, Paracatu cedia a 4ª reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu. A gente volta já. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. O portal de notícias MB News chega a São Paulo, um dos maiores centros financeiros do Brasil e do mundo. Dinâmico e interativo com notícias atualizadas, o MB News São Paulo traz os principais fatos do momento que realmente interessam aos paulistas. O ranking das principais fontes de notícias do país e do mundo você encontra aqui no mbnewssãopaulo.com.